Temos todos os motivos para estar felizes com Jesus. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus fala aos nossos corações e o que nós precisamos é da palavra de Deus. A Bíblia diz que neste mundo tudo vai passar, menos as minhas palavras. E as palavras de Deus é alimento, é conforto para cada um de nós. E nós glorificamos a Deus pela sua palavra. A palavra de Deus é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que restaura, é a verdade que cura a cada um de nós. Então, meus amados irmãos, nós estamos diante da verdade, nós estamos diante da palavra de Deus. E eu tenho certeza que o nosso Deus poderoso, maravilhoso, Ele quer falar ao meu coração, assim como Ele quer falar ao seu coração. Então, alegra teu coração. Você está no melhor lugar que você poderia estar, que é na casa de Betel, casa do pão, casa da oração. Casa onde o nosso Deus fala com cada um de nós. E para Deus falar com cada um de nós, nós precisamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e abrir os nossos ouvidos. Nós estamos dando um curso para as pessoas que vão descer as águas. Pessoas que vão ser batizadas, graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. No mês de maio, nós batizamos 18 pessoas. E aí, então, Deus colocou no nosso coração, mês de aniversário, mês de novembro, primeiro domingo, nós teremos batismo. E surgiu uma pessoa para ser batizado. Falei, vamos batizar. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E aí nós nos posicionamos e vamos batizar uma alma. Mas Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Achei eu que já tinha feito a meta do mês, do ano, né? Que nós batizamos 18 pessoas. Para nós, é muitas pessoas. E graças a Deus, Deus começou a trabalhar, já ministramos a segunda aula hoje, e para a honra e glória do nome do Senhor, já estamos com 9 pessoas. Olha, eu coloquei no meu coração 28. Estou com 27, mas eu creio que em nome de Jesus, até o dia do batismo, Deus vai trazer mais. Eu creio, porque a honra, a glória é para Ele. E, meus amados, é tão importante a gente entender a importância do batismo, a importância de nós nos posicionarmos, de nós conhecermos a palavra. E a palavra é a verdade. E eu estava meditando nesta palavra, na palavra de Deus, com o meu coração alegre. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração, falou de um homem. Eu queria falar um pouquinho deste homem, que ele marcou o encontro com Deus. Ele marcou o encontro com Deus. Ele era um homem, mestre. Ele era mestre. Ele era um judeu e ele conhecia todo o Antigo Testamento. Ele era a referência para o povo judeu, porque ele pegava a palavra de Deus e ele ensinava o seu povo os costumes judaicos. Ele era um instrumento de Deus para falar ao povo judeu. E este homem era tão interessante, ele era responsável por todos os esclarecimentos do Antigo Testamento. Este homem, ele era uma pessoa muito influente e admirada pelo seu conhecimento. Era um homem formador de opinião, pois guardava a lei e a sua mente e passava para o coração do povo. Esse homem se chama Nicodemos. Um grande homem usado por Deus, ali para o povo judeu. Mas chegou um momento que Jesus começou o seu ministério. Jesus começou o seu chamado. Jesus, sendo o Filho de Deus, ele é o mestre dos mestres. Então, o Senhor Jesus veio de uma forma tremenda, o Senhor Jesus veio de uma forma maravilhosa, porque Ele veio nos ensinar, Ele veio nos orientar. E através de um diálogo, através de um momento que esse homem chamado Nicodemos teve um encontro com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus revelou a ele coisas que mudou a minha vida, coisas que mudou a sua vida, coisas que mudou a nossa vida.
É tão interessante nós pararmos para pensar, quando Deus usa uma pessoa, para Deus trazer um ensinamento dele para o ser humano. Porque através do conhecimento que Deus falou a este homem, mudou a história da humanidade, mudou a minha história, mudou a sua história. E essa palavra está contida no livro de João, um homem segundo o coração de Deus, um homem que andava com Jesus, um homem que colocava a sua cabeça nos ombros de Jesus. Ali então o Senhor falou, o Senhor mostrou para ele, e ele deixou transcrito na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, este encontro que mudou a minha história, este encontro que mudou a sua história. Você vai ver como mudou a sua história, porque nós andávamos dando passos largos para o inferno, mas através do conhecimento, nós buscamos a presença do Senhor, porque o conhecimento é tudo aquilo que o homem precisa, que a mulher precisa, que cada um nós precisamos. O conhecimento não ocupa espaço na minha mente e no meu coração, e o conhecimento muda a história do homem, o conhecimento muda a história de uma mulher. E aí então, através de um diálogo desse homem chamado Nicodemos, Jesus revela para ele coisas poderosas, coisas maravilhosas, coisa que alegra o coração de cada um de nós. Mas talvez um homem que muitas das vezes ele era humano, ele tinha um conhecimento limitado, assim como eu também tenho conhecimento limitado, você tem um conhecimento limitado. E ele fez algumas perguntas para o Senhor Jesus, e através dessas perguntas, através desses questionamentos, Deus revelou a vontade do Pai, Deus revelou a minha vida, Deus revelou a sua vida, Deus revelou o princípio de tudo. E aí, através desta palavra, vocês vão observar que Deus mudou tudo. Deus mudou tudo. Então, olha que interessante, nós vamos ler agora a palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, capítulo 3. Nicodemos visita Jesus, marcou um encontro com Jesus, e Jesus foi a esse encontro. Jesus foi revelar a ele tudo aquilo que precisava ele saber, e através desse diálogo, João escreveu, e quando ele escreveu, através desses textos, mudou a história da humanidade. É tremendo, é poderoso, é maravilhoso. E a Bíblia diz assim: havia entre os fariseus, livro de João, capítulo 3, amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o Senhor já começa a revelar a sua palavra, porque até então o povo judeu, o Antigo Testamento não falava de nascer de novo. E aí então Deus começa a revelar a sua bendita palavra. E aí então o Senhor continua dizendo: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Olha a mente dele, olha a cabeça dele. Porque então ele pensava como ser humano, e ele colocou na sua mente: como um homem já velho pode nascer de novo? Por um acaso este homem pode voltar ao ventre da sua mãe? Indagando Jesus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus
e falou: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque elas são feitas em Deus. Então, aqui está uma das maiores revelações de Deus à humanidade, que se encontra no pequeno evangelho, João 3,16, porque o próprio Senhor ensinando a ele, falando com ele, então revelou a vontade de Deus na vida do seu povo, porque o Senhor diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus está revelando a vontade do Deus Pai Todo-Poderoso para mim, para você, para a humanidade. Se não tivesse transcrito essas palavras aqui no Evangelho, nós não saberíamos como fazer para ser salvo, nós não saberíamos o caminho para ir para o céu. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus se não for por Jesus. Esse embasamento, esse conhecimento que nós temos hoje, foi revelado a um homem chamado Nicodemos. E é tão importante a gente entender isso, porque Deus, Ele gosta de conversar, Jesus gosta de dialogar, Jesus tem prazer em mostrar para cada um de nós as revelações que Deus tem para conosco. E eu preciso entender. E aí então a gente vê esse homem, Nicodemos, o seu nome significa aquele que vence com o povo. Diante de tantos sinais, Nicodemos marcou um encontro com o Senhor. Mas por que ele marcou um encontro com o Senhor? Ele estava muito bem, ele era um mestre da lei, ele tinha a sua vida pautada no Antigo Testamento. Mas ele começa a observar Jesus. Jesus veio, e Jesus aonde estava, as coisas aconteciam, sinais e maravilhas aconteciam onde Jesus estava. Jesus curava, Jesus salvava, Jesus, o cego enxergava, o surdo ouvia, o morto ressuscitava. Então, Nicodemos olha para Jesus e fala, só quem pode fazer isso, só pode ser da parte de Deus. E ele quis conhecer a Jesus. Ele quis marcar um encontro com Jesus,
para conversar com Jesus. Como é que Jesus fazia isso? Como Jesus operava sinais e maravilhas? Bastava uma palavra, bastava um toque, bastava um olhar do Senhor Jesus, e Jesus mudava a mente e o coração das pessoas. Jesus era o plano de Deus, Jesus se revelava às pessoas, Jesus mudava a história das pessoas. Pessoas leprosas se aproximavam de Jesus, essas pessoas eram curadas com um simples olhar, com uma simples palavra do Senhor. Então Nicodemos observou isso, então ele colocou no seu coração, porque no Antigo Testamento falava de Cristo, que Cristo viria, e aí então ele colocou no seu coração: será que é Cristo? Será que é? Mas como pode ser nesse tempo? E aí então ele colocou no seu coração de marcar um encontro com Jesus, e assim ele o fez. Mas para que Nicodemos pudesse ter um encontro com o Senhor Jesus, ele tinha que quebrar alguns paradigmas da sua vida, porque ele era mestre, ele era conhecido. Como é que ele ia se apresentar diante de Jesus? Porque Jesus, no começo, as pessoas, ele começou a dividir o povo, era o povo mais simples, era o povo, muitas das vezes, mais humilde, que Jesus fazia questão de estar com esse povo. Mas Nicodemos pertencia a uma gama maior de pessoas inteligentes, segundo eles, pessoas sábias, pessoas que falavam da palavra, discutiam a palavra. Como é que eu vou estar com esse homem? E aí, então, ele marcou um encontro de noite. Foi de noite que ele foi ter com Jesus. Foi à noite, não foi durante o dia, porque à noite as pessoas estão nos seus lares, à noite as pessoas estão nas suas casas, e ele no seu coração falou: eu vou marcar um encontro com Jesus à noite, que aí as pessoas não vão observar, porque ele tinha alguns paradigmas na sua vida que precisava ser quebrado. Mas só pelo fato dele ter ido, ele quebrou algumas barreiras dentro do seu coração, ele quebrou algumas crendices que foi imputado segundo os próprios fariseus, e ele foi ter um encontro com o mestre dos mestres. Nicodemos vai à noite para falar com Jesus, porque ele não queria ser visto por ninguém. Como um fariseu deste porte pode estar, como ele pode estar com Jesus? Afinal, Nicodemos representava todos os fariseus. O que as pessoas vão pensar de todos nós fariseus? Ele é tão estudioso, tão conhecedor, e ele iria se rebaixar para estar diante do rabi? Então ele colocou um monte de coisa no seu coração, mas ele passou por tudo isso. E é muitas das vezes que acontece na vida da gente, que acontece muitas das vezes, as pessoas muitas das vezes, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, Jesus está voltando para buscar o seu povo. O evangelho, que significa as boas novas, está sendo dito para todo mundo. E muitas pessoas criam algo no seu coração, porque pessoas muitas das vezes não querem estar na casa do Senhor, não querem compromisso com Deus. Quem imaginou eu estar na casa do Senhor, eu deixar de assistir um futebol, eu deixar de fazer algumas coisas para estar na casa de Deus, juntamente com aquele povo? Então tem muita gente que pensa dessa maneira, tem muita gente que pensa desse jeito, jamais viria na casa do Senhor, jamais viria numa vila industrial, no coração da vila industrial, dificilmente, porque pessoas muitas das vezes têm algumas coisas no seu coração ainda que não permite eles terem um encontro verdadeiro com Deus. Mas precisa quebrar os paradigmas, e isso é quebrado através da oração do povo de Deus, dos homens de Deus, porque aquelas pessoas muitas das vezes estão cegas espiritualmente, e elas precisam cair as escamas dos seus olhos para que ela possa ter um encontro genuíno com o Senhor Jesus, assim como Nicodemos, e Jesus revelar a palavra, e a palavra muda, transforma, cura, liberta, faz tudo novo na vida das pessoas. E é bem isso que Deus fez na vida de Nicodemos. Então, querido, é tão importante. Nós observamos ainda que nos dias de hoje, pessoas não chegam a Jesus. Coloquei alguns pontos, porque se acham melhores que as outras, porque tem um diploma universitário. Poxa vida, eu sou médico, sou doutor, sou advogado, sou lá, sei lá o quê. Eu sou formado, sou PhD, eu sou pós-graduado. Eu vou me rebaixar? Eu vou estar numa igreja? Não, não vou. Muitas das vezes as pessoas
Tenho amizades influentes. Quantas amizades influentes você tem? De repente o seu amigo vai falar, mas você se converteu? Agora você é crente? E muitas das vezes, e isso não permite as pessoas virem na casa do Senhor. Então, muitas das vezes, pessoas que dizem, eu nasci num berço católico e eu vou morrer católico. O meu bisavô era católico, o meu avô era católico, meu pai é católico. E eu agora vou ser cristão? Então, são muitas coisas que precisam ser quebradas na vida do homem para ter um encontro genuíno com o Senhor. Muitas das vezes, a gente precisa entender, pessoas, eu de verdade, irmão, de verdade, eu no começo da minha conversão, quando eu me converti, eu comprei uma bolsa para colocar a Bíblia dentro, e eu vinha para a igreja com uma bolsa, e dentro da bolsa estava a Bíblia. Aí eu falo, é uma verdade. Eu estava sendo liberto, porque muitas das vezes, eu me envergonhava, porque é isso, Jesus entrou no meu coração, entrou na nossa casa, entrou na nossa família, mas Deus estava trabalhando na minha mente ainda, e Deus começou a me libertar devagarzinho. E eu tinha uma bolsa dos batistas, né? A gente era batista, né? E tinha uma bolsa bacaninha e eu andava com a bolsa. Então, a bolsa estava a minha Bíblia. Mas o tempo foi passando, e hoje, irmão, eu moro num condomínio, e eu ando com a Bíblia embaixo do braço, tadinha dela, está toda surrada, eu ando, as pessoas olham, ali vai um homem de Deus, ali é o pastor, ali é o bispo, e vai falando, e graças a Deus, hoje eu tenho o prazer de andar com a Bíblia Sagrada. Mas isso foi quebrado na minha vida. E muitas das vezes tem gente que não passou por isso, mas eu passei por isso, e graças a Deus, Jesus me libertou justamente através da palavra, e eu preciso entender isso. Se eu for para a igreja, eu tenho que dar dízimo? Você imaginou a mente das pessoas? Eu tenho que ser dizimista? Não. Eu tenho que tirar 10%? Meu irmão, a gente tira 25% de imposto de renda. E ele não pergunta se você vai querer ou não, já desconta e acabou. Está registrado, já descontou. Sem chance. Mas é sobre o bruto ou sobre o líquido? Para o governo nós damos sobre o bruto, para Deus nós vamos dar sobre o líquido. Então, irmão, são coisas que as pessoas ficam pensando. E tudo isso não permite o evangelho entrar no seu coração, para que haja mudança, transformação de vida. Porque esse mundo vai passar, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem por esse mundo, e nada pode impedir a cada um de nós ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, assim como Nicodemos assim o teve. Nicodemos disse, Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com você. Ninguém pode fazer o que o Senhor faz, porque ninguém podia curar surdos, mudos, coxos, pessoas leprosas. Ninguém podia fazer isso. E isso colocou no coração de Nicodemos a vontade verdadeira de conhecer a Jesus. E aí isso é maravilhoso, irmão, isso é maravilhoso. E aí o texto começa a nos falar, começa a nos ensinar, começa a nos orientar. E no versículo 3, olha o que diz aqui, que interessante. No versículo 3, e Jesus diz, em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E você precisa entender o que é nascer de novo. No 4, perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? No 5, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aqui o Senhor já aumentou um pouquinho, já não é só nascer de novo, tem que nascer da água e nascer do Espírito. Olha só, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí o Senhor esclarece, o que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires eu dizer, importa
vos nascer de novo. E aí, então, o que é nascer de novo? O que você entende o que é nascer de novo? Nicodemos não entendia. Ele achava que ele, já sendo uma pessoa velha, ele teria que entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez. E Jesus falou, não, Nicodemos, não é assim. E então, para nós, hoje, para você hoje, o que é nascer de novo? E é tremendo essa palavra. Primeiro, nascer de novo não é um nascimento carnal, que Jesus estava ensinando Nicodemos, é um nascimento espiritual. O nascimento espiritual, que significa, a palavra grega, traduzida por nascer de novo, em João 3,3, quer dizer de cima, nascer de cima para baixo. Ou seja, nós temos que nascer do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus que está em cima, ele vem sobre nós. E isso significa nascer de novo. Ou seja, nascer, Deus trata de um milagre em que uma pessoa é gerada de novo por Deus. Daí o nome de regeneração, é nascimento de Deus, que está em João 1,14. 2. E o que é uma regeneração? Regeneração quer dizer, o homem é gerado de novo, não é uma geração natural, mas espiritual, está no livro de Tito 3,5. A palavra regeneração tem o sentido de renovação do indivíduo, transformação da personalidade, no sentido de gerar de novo. Encontramos a mesma palavra em 1 Pedro 1,3, 28. Regeneração é, pois, uma nova vida, recriada, para viver segundo a natureza recebida de Cristo. Ou seja, Deus diz que quando nós nascemos de novo, Deus regenera a nossa mente e o nosso corpo. É um nascimento de Deus em nós. Ou seja, tudo aquilo que nós fazíamos, nós não vamos fazer mais, porque dentro de nós habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a trabalhar, começa a operar na minha mente e no meu coração. É uma regeneração. Ele começa a regenerar o meu caráter. Ele começa a regenerar a minha mente. Ele começa a regenerar os meus pensamentos. Ele muda a minha forma de ser, ele muda a minha forma de pensar, ele muda a minha forma de agir. Então isso é uma regeneração, que é um milagre de Deus, através do Espírito Santo em nós. Em nós, o Espírito Santo tem a capacidade de mudar tudo em nós. Então o Espírito Santo, ele nos regenera para fazer tudo novo. E isso é importante. E qual é o resultado dessa regeneração? Qual é o resultado desse novo nascimento? O Senhor coloca uma nova natureza dentro de nós. O ser tem uma natureza daquele que o gera. Olha só, o ser humano tem a natureza agora daquele que o gerou. E quem o gerou foi Deus, foi o Espírito Santo. Então a nossa natureza humana recebe agora o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus habita em nós, para fazer tudo o que precisa ser feito dentro de mim e dentro de você. Por quê? Quando nós nascemos, o que é que está dentro de nós? A nossa mente, o nosso coração, é tudo adâmico, porque vem de Adão. Então, a nossa mente é carnal, os desejos são carnal, os nossos pensamentos são carnais, e é tudo que a gente pensa é nisso, é só nesse mundo. Mas, quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo que vem de cima, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo está no céu, e ele vem de cima para trabalhar na minha mente, no meu coração, para mudar, para me regenerar, para mudar as minhas convicções, para mudar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Então, é um milagre que somente Deus pode fazer, a regeneração, colocando a natureza de Deus, de Cristo, dentro de nós. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Se o homem nasce de Adão, tem a natureza de Adão. Se nós nascemos de Deus, temos a natureza de Deus. Está lá em João 1,12. Os aspectos exteriores das pessoas podem declarar que ela é filho de Deus. Você só pode declarar que você é filho de Deus se você tem a natureza de Deus, se você entende, o Espírito Santo já falou no seu coração que você é filho de Deus. E isso é algo tremendo, isso é um milagre de Deus. Porque o que é nascido
Da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Deus coloca uma semente dentro do nosso coração, e essa semente começa a crescer, ela começa a brotar, ela começa a germinar. Por isso que o Espírito Santo tem que crescer dentro de nós. É uma semente que Deus coloca dentro de nós. E essa semente, ela tem que crescer, ela tem que ser regada através de oração, através do conhecimento, através da palavra de Deus, para que o Espírito Santo cresça dentro de nós e muda tudo. E muda tudo. Porque ou a gente é homem carnal ou homem espiritual. E a natureza de Deus, o milagre de Deus é que nós nos tornemos homens espirituais, homens cheios do Espírito. Porque um homem cheio de Espírito não tem para ninguém. Um homem cheio do Espírito, ele fala, as coisas acontecem. Ele ora, ele clama a presença de Deus. Deus se revela, Deus revela os seus sonhos, seus projetos, seus propósitos. Deus tem compromisso com quem tem a natureza dele, porque ele passa a ser um agente de Deus aqui na terra. Ele passa a ser um agente de Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela. Então Deus, ele quer justamente nos regenerar através do Espírito Santo, que vem dentro de nós, que vai crescer cada vez mais. Então nós precisamos entender isso, que isso é de fundamental importância. Deus muda a nossa natureza, é um resultado maravilhoso. Através dessa nova natureza, Deus nos liberta do pecado. Quem tem a nova natureza, nascida de Deus, não vive na prática do pecado. 1 João 3,9. Quem tem essa nova natureza, tudo se torna novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Está lá, 2 Coríntios 5,17, o que vale é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Através do novo nascimento, nós temos novos motivos, novos desejos. Antes de nascer de novo, o homem faz a vontade da carne e dos seus pensamentos, Efésios 2,2. Mas quando nasce de novo, tem desejos espirituais, Romano 8,5,9. Através do novo nascimento, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos legítimos, 1 João 3,2, tendo sido gerado por ele, recebemos a sua própria natureza e somos filhos da verdade. Então, quando você tem uma nova natureza, que o Espírito Santo, que é o grande milagre que Deus faz em nós, Deus muda tudo. E nós precisamos entender que nós temos uma necessidade de nascer de novo, um novo nascimento. A necessidade do novo nascimento. Por causa do pecado de todos, por causa do pecado do homem, todo homem precisa nascer de novo, porque é pecador, Romanos 3,23. O pecado perverteu a natureza humana, e isso faz necessitado do novo nascimento. Nada substitui o novo nascimento do homem. Por causa da santidade de Deus, o homem tem que ser santo. Pelo novo nascimento, o homem adquire uma nova natureza. E é tão importante a gente parar para entender dessa nova natureza que Deus nos dá. O homem é um ser religioso, olha que interessante, o homem é um ser religioso, a sua alma tem sede de Deus, Salmo 42,2, mas ele só pode chegar-se a Deus pelo novo nascimento. Como nós vamos nos chegar a Deus? É só através do novo nascimento. O Senhor, quando criou o homem, ele soprou fôlego de vida, e o fôlego, o arrua, o Espírito de Deus, entrou no homem. E muitas das vezes, no coração humano, existe, eu falei isso hoje, lá na salinha, dentro do coração do ser humano, tem uma lacuna, que só pode ser preenchida pelo Espírito de Deus. E as pessoas, muitas das vezes, você observa, pessoas, muitas das vezes, abastadas, pessoas ricas, pessoas muito bem-sucedida financeiramente, talvez, N situações, conquistou tudo, comprou tudo, mas dentro dele existe um vazio, e muitas das vezes esse vazio, ele busca em outras religiões, ele busca muitas das vezes nas drogas, nas orgias, ele busca em outras situações, mas esse vazio está dentro dele, somente Deus pode preencher esse vazio que está no coração do homem. E aí, então, a importância de nascer de novo, porque quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem e ele toma parte daquela lacuna, daquele local que está vazio. E aí, então, o Espírito Santo começa a trabalhar, começa a operar, e aí começa a haver mudança, transformação na vida das pessoas. O homem é um ser religioso. A palavra religião significa religar o homem a Deus.
Mas que Deus? Nós estamos falando de Yahvé, Jeová, um Deus com letra maiúscula. Então, o homem anseia a necessidade de buscar a Deus, de ter um encontro com Deus. E isso é tremendo. Por que precisamos nascer de novo? Por que precisamos? Porque nós precisamos de Cristo. Fomos todos criados por Deus e para Deus. Ele queria ser o nosso melhor amigo e eterno Senhor, mas o pecado que cometemos nos afastam dele e trouxeram problemas e infelicidade à nossa vida. A Bíblia declara a nossa situação sem Cristo. Um homem que não tem Cristo, um homem que não nasceu de novo, olha como é os seus pensamentos. Primeiro, o homem se torna pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. Segundo, o homem espiritualmente está morto, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. O homem está condenado. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, João 3:18. O homem que não nasceu de novo, ele está separado de Deus. A Bíblia diz que vossa iniquidade fazem separação entre vós e o vosso Deus, Isaías 59:2. Sem nascer de novo, sem outras opções, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus tem a capacidade de salvar o homem. Somente Jesus é o plano perfeito de Deus para vir salvar o homem, para vir salvar a humanidade. Então nós precisamos, em nome de Jesus, nós precisamos nascer de novo. E como é nascer de novo? Aí é lindo. Tem que nascer da água e nascer do Espírito. O homem precisa fazer, primeiro, crer na palavra de Deus e no nome do Senhor Jesus, Apocalipse 22:17. O homem precisa reconhecer que somos pecadores e precisamos de Deus, Romanos 3:23. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados cometidos, Ezequiel 18:31. Então, amados, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos entender, porque o homem que não tem Deus está longe da presença de Deus. Então o homem não é filho de Deus, é criatura de Deus. E nós, através desse ensinamento, através desse embasamento que Deus deu a Nicodemos, deixou narrado aqui tudo isso, o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus falando, você tem que nascer de novo, você tem que nascer de novo. Então, como nascer de novo? Nós falamos. Então, nós precisamos entender que o homem de Deus, a mulher de Deus, o filho de Deus, já nasceu de novo. E Deus tem compromisso com seus filhos. Deus tem compromisso com seus filhos. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário para que seus filhos tenham vida e vida em abundância. Para que sejam abençoados, que sejam prósperos. Muitas das vezes o inimigo se levanta, mas se o inimigo se levanta contra os filhos de Deus, ele se levanta por um caminho, ele vem por um caminho e vai sair por 7, porque Deus, ele nos guarda, ele nos protege e Deus nos abençoa. Então nós precisamos saber que nós precisamos verdadeiramente é nascer da água e nascer do Espírito. E isso muda os nossos pensamentos, isso muda as nossas atitudes. E é tão interessante, quando Jesus, narrando, falando com Nicodemos, Jesus fala que ele precisaria ser levantado, assim como a serpente. E aí você fala, mas como é isso? Então Jesus voltou lá no Antigo Testamento, aonde o povo de Deus, o povo foi liberto, o povo saiu do Egito, o povo, ali Deus trabalhou, Deus operou na vida daquele povo, 400 anos passando, sofrendo como escravo. Deus levantou Moisés se levantou para ser o ungido do Senhor, para ser um instrumento do Senhor, e Deus usou Moisés para libertar o povo da escravidão. E ali então, nós conhecemos a história através de Moisés. Deus trabalhou, operou, mandou as 10 pragas, e ali então trabalhou no coração de Faraó, e ali então o que aconteceu? Ali então endureceu o coração de Faraó, veio as pragas, foi trabalhando, foi operando, foi quebrando a cada deus que tinha no Egito. São 10 pragas, eram 10 deuses que tinha ali. E Deus foi quebrando um a um. E aí, então, o povo foi liberto, o povo, nós conhecemos a história, o povo saiu do Egito, o povo foi
para o deserto, atravessou o Mar Vermelho, entrou ali, Deus fez sinais e maravilhas, Deus se apresentou como Deus se apresentou como nuvem, Deus apresentou-se como fogo, porque durante a noite era muito frio, e aí então a coluna de fogo estava ali, justamente o quê? Para aquecer o seu povo. Então, durante o dia, o sol é escaldante no deserto, e aí então via a nuvem para cobrir, para refrescar, para dar refrigério. A nuvem se levantava, o povo se arrumava, e aí eles seguiam para onde a nuvem ia, porque Deus estava caminhando, Deus estava levando. Deus chegou um momento de apresentar a terra prometida a eles, e aí então foi mandado 12 espias, esses 12 espias foram ver a terra que emana leite e mel, eles foram, conheceram, voltaram, e ali então somente 2, você conhece essa história, somente 2, Josué e Caleb, trouxeram as notícias, crendo que Deus iria dar aquela terra como herança, porque era uma promessa de Deus. Os outros 10, não. E ali então o povo começou a padecer, perecer no deserto, e ali então o povo começou a se levantar contra Moisés, começou a se levantar contra Deus, falando como é que Deus havia trazido eles para morrer lá no deserto. E aí então começaram a murmurar, porque Deus mandava o maná, todos os dias tinha um maná, Deus mandava água, Deus mandava cordonizes, e o povo se alimentava, as suas roupas não se desgastavam, a sua sandália não desgastava, eles andavam, peregrinavam pelo deserto, e Deus estava com ele. Mas chegou um momento que esse povo começou a blasfemar, esse povo começou a criticar, esse povo não tinha um coração grato, agradecido a Deus. Então Deus começou justamente a pegar esse povo, porque esse povo era um povo de coração duro, e aí Deus levantou serpentes, e as serpentes vinham e mordiam as pessoas, e as pessoas começaram a morrer. Então essas pessoas que realmente, verdadeiramente, eram pessoas que não criam na palavra, não criam em Deus, comentavam comentários falando de Deus, falando de Moisés, falando dos homens de Deus, e então Deus permitiu aquela serpente morder essas pessoas, e essas pessoas, elas eram mordidas e morriam, e aí eles reconheceram que eles estavam blasfemando, que eles estavam falando de Deus, que eles estavam falando do homem de Deus. E aí então, esse povo reconhecendo, vai a Moisés e pede para Moisés, Moisés, fala com Deus, para que ele elimine essas serpentes, e as serpentes mordendo e morrendo pessoa. Aí Deus fala com Moisés levanta uma serpente de bronze, e todas as pessoas que eram mordidas pelas serpentes, abrasadoras, olhavam para aquela serpente de bronze, e elas eram curadas. Isso aí está lá no livro de Números 26, e ali então, elas olhavam e eram curadas. Então as pessoas que eram mordidas pela serpente, olhavam para a serpente de bronze, que Deus permitiu fazer, e ali as pessoas eram curadas. E Jesus, falando com Nicodemos, estava falando justamente, e no meio dessa conversa, Jesus falou para Nicodemos, lembra-se da serpente? É necessário que o Filho do Homem se levante para quê? Ele estava falando o seguinte, que todos nós que éramos pecadores, todos nós que estávamos destituído da glória de Deus, para que nós agora olhássemos para Jesus, porque quando você olha para Jesus, o Espírito Santo entra na sua mente, no seu coração, muda a sua forma de ser, sua forma de pensar, e você sai da morte para a vida, porque Jesus é vida, sem Jesus é morte, com Jesus é vida, e vida em abundância. E aí então, o Senhor estava falando com Nicodemos, o Senhor estava orientando ele, e aí então é maravilhoso isso, é maravilhoso, aonde o próprio Senhor Jesus falou, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quando ele estava falando isso, Jesus precisaria ser levantado, justamente para salvar a humanidade, salvar da morte, porque o mundo morre, porque o salário do pecado é morte, e todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Então é necessário nós olharmos para Jesus, olharmos para a cruz, reconhecer que somos pecadores, porque quando nós reconhecemos que somos pecadores, Jesus muda minha mente e meu coração, e eu vou para a cruz, porque é na cruz que está
o meu caminho. É na cruz que está a minha salvação, porque Jesus pagou um alto preço, Jesus pagou pelos meus pecados, Jesus pagou pelas minhas enfermidades, Jesus pagou pelos seus pecados, Jesus pagou pelas suas enfermidades, para que você possa ter vida e vida em abundância. Então é muito interessante, irmãos, nós pararmos para entender algumas coisas. Quando Jesus revelou a Nicodemos, você precisa nascer de novo, você tem que nascer da água, e nascer do Espírito. Nascer da água é o batismo. É o batismo. Porque o batismo tem uma simbologia. Ou seja, quando nós batizamos uma pessoa por imersão, nós batizamos a pessoa ela afunda na água, significa que ela está morrendo para o mundo, e quando ela se levanta, ela está nascendo para Deus. Morte para o mundo e nascer para Deus. É justamente isso o simbolismo do batismo. E Deus quer que o homem nasça do Espírito e nasça da água. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Deus quer mudar a natureza do homem, Deus quer mudar a natureza da mulher. E aí, então, diante desse texto maravilhoso, a gente vai observando, Jesus vai falando aos nossos corações, como nós devemos enxergar. Nicodemos não enxergava, não via desta maneira, mas foi necessário o próprio Deus se revelar a ele, mostrar a ele, e aí então Jesus começa a ensinar, Jesus começa a orientar, e Jesus fala do amor de Deus para com a humanidade, falou que temos que nascer da água, falou que temos que nascer do Espírito, e aí Jesus fala algo maravilhoso, que ele fala do amor de Deus para com o homem, o amor de Deus para com a mulher. Ele fala que Deus amou a este mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito, o único Filho, unigênito, para que todo que nele crê já não pereça, mas tenha vida eterna. Então, isso é uma revelação que Deus deu para nós, e através desse ensinamento que falou a Nicodemos lá atrás, aonde João escreveu, hoje nós praticamos isso. Hoje nós praticamos, hoje nós entendemos o que Nicodemos não entendeu naquele momento. Mas eu acredito que se eu fosse Nicodemos, provavelmente eu também não entenderia. Por quê? Isso é uma revelação espiritual. Só que Nicodemos não era um homem espiritual. Ele é um homem carnal, ele tinha um conhecimento humano, mas não tinha a revelação de Deus. E Deus, ele quer revelar agora, através da sua bendita palavra, Deus quer revelar quem ele é para nós. Deus quer revelar para você, meu irmão, quem ele é para você. A Bíblia diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer o poder de Deus através das Escrituras. Nós precisamos conhecer os planos de Deus para cada um de nós através das Escrituras Sagradas. Nós temos promessas, nós temos algo maravilhoso que Deus deixou para nós, e muitas das vezes nós não vivemos as promessas do Senhor, porque nós não conhecemos as verdades de Deus sobre a nossa vida. Deus deixou um testamento maravilhoso, cheio de promessas, mas se nós não conhecermos esse testamento, se nós não buscarmos esse testamento, tudo aquilo que Deus deixou para nós, como a gente vai saber que nós temos direito? Nós temos direito a muitas coisas, diz o Senhor, nós temos direito a muitas coisas, mas muitas das vezes a gente não busca aquilo que Deus tem para nós por falta de conhecimento. Por isso que o Senhor nos ensina, o meu povo padece, o meu povo perece, por quê? Porque lhe falta o conhecimento. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa conhecer a vontade de Deus sobre a sua vida, e a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O Senhor nos chamou para que nós possamos ter vida, e vida em abundância. Então, nós precisamos entender, hoje é um culto, para quem? Para quem já foi lavado, remido pelo sangue de Jesus. Você já nasceu da água, você já nasceu do Espírito, mas você precisa crescer, nós precisamos crescer espiritualmente, irmãos. Essa é a palavra, você precisa crescer espiritualmente em nome de Jesus, porque você é um atalaia, você é um instrumento de Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela, aonde você estiver, você é um instrumento de Deus. E se você entender que você é um instrumento de Deus, então você vai buscar de Deus o que Deus tem para você. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Você é um embaixador de Cristo, sabia? E o que representa um embaixador? Um embaixador representa
por exemplo, nós temos no Brasil, e nós temos a nossa embaixada nos Estados Unidos. Ou seja, lá nos Estados Unidos, a embaixada que está lá pertence ao Brasil. Ali dentro é Brasil. Ali dentro é Brasil. Assim como nós temos as embaixadas de outros países aqui. Então, uma embaixada representa o seu país. E ali ninguém pode entrar, porque ali pode acontecer, as pessoas se refugiam aonde? Dentro das embaixadas. Por quê? Porque dentro das embaixadas, o povo daquele país não pode entrar, porque ali é um local como se fosse o país que ele representa. O Brasil tem embaixada em todos os países, os outros países têm embaixada no Brasil, e é muito importante isso. E nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos o céu aqui na terra, nós representamos o céu aqui na terra. Eu sou embaixador de Cristo, você é embaixador de Cristo, e você como embaixador de Cristo, você precisa conhecer as regras, as leis do céu, para você poder aplicar aqui na terra. E no céu, nós já somos mais que vencedor. No céu, nós podemos todas as coisas. Nossas lutas não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra os principados, as potestades. Mas as nossas lutas é lá no céu, e no céu nós podemos todas as coisas. Por isso que eu preciso inaugurar uma embaixada de Deus dentro do meu coração. Você precisa inaugurar a embaixada de Deus dentro do seu coração, para que o reino de Deus venha para dentro do seu coração. Você precisa inaugurar uma embaixada de Deus dentro da sua casa, porque ali é consagrada ao Senhor, seus filhos é do Senhor, sua família é do Senhor, e ali então eles vão receber as porções que vêm do céu, porque Deus tem conexão direta com a sua embaixada. Então nós precisamos entender, mas isso é para todo mundo? Não, são para aqueles que são embaixadores, são para aqueles que nasceram da água e nasceram do Espírito. Então Deus, amado, quer nos usar poderosamente. Por quê? Porque Ele enviou o seu Filho justamente para isso. Jesus veio para mudar esse mundo. Jesus veio mudar a minha história. Jesus veio mudar a tua história. Jesus diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos deste mundo pela renovação da sua mente. Deus quer mudar a sua mente, Deus quer mudar os seus pensamentos, porque Ele diz, é eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Os pensamentos de Deus são de paz, de amor e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para você, mas os pensamentos de Deus têm que prevalecer na minha mente, no meu coração, na sua mente, no seu coração. Jesus é justamente isso. Jesus não veio para julgar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. E Ele diz, quem crer não é julgado, o que não crer já está julgado. O julgamento é esse, que a luz veio para o mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha o que a gente está vendo, irmão. Olha o que a gente está vendo. O mundo está no maligno. O mundo está no maligno. O certo é errado. O errado passou a ser certo. A gente vê tantas situações, que a gente fala, eu não sei o que está acontecendo. Está tudo de cabeça para baixo, o mundo está de cabeça para baixo. Vocês podem ver quantas situações vocês passaram, e vocês falam, a gente não pode nem falar mais. Você não pode nem expressar a sua opinião. Antigamente a gente podia falar, antigamente a gente brincava com os amigos, com os irmãos. Hoje uma brincadeira pode trazer consequências. Então, irmãos, é triste isso, e nós precisamos entender isso. O mundo está no maligno, está chato, está muito chato viver nesse mundo dessa maneira, está muito chato, mas Deus, Ele tem a capacidade de mudar, porque nós não pertencemos mais a esse mundo. Você precisa entender algo, você já não pertence a esse mundo, você pertence a Deus. Você aqui é um ET. Opa, ET, eu sou ET, sim, nós somos extraterrestre, porque nós não pertencemos à terra, nós pertencemos aos céus, nós somos cidadãos do céu, então nós vamos viver eternamente com Deus. Por isso que nós precisamos nascer de novo, nascer da água e do Espírito. A Bíblia diz, se crer e for batizado, será salvo, se não crer, não será salvo. Ou seja, o homem, para ir para o céu, o homem, para viver as bênçãos, as promessas de Deus, tem que crer e ser batizado para ser salvo. E aí, muitas das vezes, o dia está passando, as coisas estão acontecendo, tudo se faz novo, as pessoas preocupadas com o dia a dia, e esquece
da coisa mais importante que a gente tem que ter, o nosso nome escrito no livro da vida. O seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Você tem que morrer para o mundo e nascer para Deus. Mas você vai continuar nesse mundo? Vai continuar nesse mundo, sim. Vai continuar errando? Pode ser que sim. Vai continuar pecando? Pode ser que sim. Mas existe o antídoto para o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por causa de um homem, todos pecados, e por causa de Jesus, todos nós somos resgatados. A cruz é o plano perfeito de Deus. A cruz é o plano perfeito. Por quê? Porque o homem que nasceu da água e nasceu do Espírito, ele não vive no pecado. O pecado é um acidente na sua vida, é um acidente. E se nós erramos, se nós pecamos, como a Bíblia nos ensina, porque todos nós pecamos. E se nós dissermos que não temos pecado, a Bíblia diz que nós somos mentirosos. E nós, então, precisamos entender, porque nós pecamos no pensamento, nós pecamos por não fazer alguma coisa que Deus manda fazer, nós pecamos, muitas das vezes, por fazer o que não era para ser feito, a gente vê coisas que não era para ver, a gente fala coisas que não é para falar, e agora, pecamos, erramos. Aí vem o antídoto. Quando levanta, você lembra da serpente? Que matava, mordia e matava? E aí então, Deus levantou a cruz, Deus levantou Jesus. E nós então, quando nós estamos em pecados, nós vamos para a cruz. E a cruz, aonde está Jesus, aonde ele pagou o preço pelo meu pecado e seu pecado. E ele diz na sua bendita palavra que quando você confessa o seu pecado, ele está perdoado, porque pecado confessado é pecado perdoado. E Deus pega a multidão dos meus pecados e lança no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais. Olha que coisa linda, que remédio maravilhoso para mim e para você, irmão. Nós temos a garantia do céu. Por quê? O que nos separa de Deus é o pecado, mas quando o pecado assolou a minha mente, assolou o meu coração, assolou a minha vida, eu vou para a cruz, e eu indo para a cruz, eu peço perdão, e estão perdoados. Agora, quem não tem Jesus, quem não é lavado e remido pelo sangue de Jesus, quem não nasceu da água, quem não nasceu do Espírito, pecou, o salário do pecado é a morte, vai morrer, vai morrer. Por quê? Porque não tem o antídoto, e o antídoto é a cruz, e nós temos a cruz. Então, Jesus, ele é o plano perfeito de Deus, para que nós possamos ir para o céu. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E é tão importante a gente entender isso, o que Deus está falando para nós. E o Senhor diz, porque todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem aguiados, acusadas por suas obras. E é justamente isso, irmão. Aonde a luz entra, você começa a enxergar, você começa a observar, você começa a ver. Jesus, ele é a luz do mundo. Ou seja, quando Jesus entra dentro de nós, ele clareia o nosso coração, ele clareia a nossa mente, e você começa a observar que com a luz você começa a ver os seus problemas, começa a ver os seus defeitos, começa a ver quem você é, porque trouxe luz para dentro de você. E a gente olha, e a gente vê que a gente não é bom. Deus é bom, nós não somos bons. E aí eu olho para dentro de mim, eu me envergonho muitas das vezes, e o que eu vou fazer? Vou pular do viaduto? Não, eu vou correr para a cruz. Eu vou correr para a cruz. Porque na cruz ele levou todos os pecados que eu cometi e os que eu vou cometer ainda. Porque o pecado é um acidente, é um erro do alvo. Você queria acertar, mas você errou. Você não queria falar, mas você falou. Você não queria agir, mas você agiu. Então, hoje nós estávamos falando lá na aula, lá foi tão interessante, porque quando você é batizado nas águas, você é selado pelo Espírito, e quando o Espírito Santo, você é batizado no Espírito, ou seja, Deus, ele coloca algo dentro de você que é poderoso, que se chama o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo poderoso, aonde Deus coloca dentro de nós. O homem de Deus, o homem do Espírito, cheio do Espírito, ele tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito são 9 frutos. E esses frutos é o que faz a diferença na nossa vida, que vai nos capacitar, que nos vai dar graça, que vai nos dar sabedoria, para a gente poder caminhar de fé em fé, de glória em glória. Se errar, você vai se levantar.
Porque Deus levanta o que caiu. Somente Deus tem a capacidade de levantar o homem que caiu, a mulher que caiu. Mas levantar de que forma? Levanta e vai para a cruz. E na cruz nós pedimos perdão, nos acertamos com Deus, nos acertamos com Jesus, e as coisas começam a mudar na minha vida e na tua vida. Então, isso é poderoso, isso é maravilhoso. Então, a luz do Senhor é isso. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Então, é isso, irmãos. Quando você faz o bem, faça o bem, sem olhar a quem. Dê com a direita sem que a esquerda fique sabendo, porque você está fazendo para o Senhor. E quando você faz para o Senhor, isso alegra o coração de Deus. Então é justamente isso. Mas quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer isso? Hoje, eu estou sempre testemunhando. Hoje, o irmão falou conosco, eu achei tão interessante, o irmão contando um testemunho, que ele foi buscar algo ali na Avenida Moraes Costas, e estava ruim para estacionar. E ele, então, foi fazer a volta, e ele disse que ele viu uma senhora, devia ter entre 70, no máximo 75, 76 anos, já um pouquinho obesa, e ela vinha vindo com um monte de sacolinha, com seus remédios, e ela vinha numa subida. Ele virou o carro justamente para voltar, porque não tinha lugar para estacionar. E não dava para estacionar. Então, ele virou o carro. Quando ele virou, ele olhou e viu a mulher. Aí ele parou o carro num local ali e foi ajudar a mulher. E ele disse que a mulher, tadinha, ela não conseguia nem andar, a pressão dela estava um pouco baixa, e ele, eu achei tão interessante, ele entrou atrás dela e começou a empurrar ela. Então, você imaginou que cena? Um homem empurrando uma senhora de idade. Pegou todas as sacolas dela, colocou num braço, e no outro braço foi empurrando ela, até levá-la na sua casa. Quando entrou na sua casa, ele disse que observou um cômodo. E ali, então, as coisinhas dela, e ele falou com ela, tomou uma água, acalmou um pouquinho, e ela mora sozinha, e ele ali ajudou ela nesse momento, né? Aí eu fico pensando, como é bom a gente servir ao Senhor, como Deus permite, Deus permitiu, não tem um local ali, ele dá uma volta para ele ver. E quando ele viu, ele não endureceu o seu coração. Ele disse que tinha muitas pessoas passando. Nem ligaram para aquela senhorinha. E ela realmente não estava muito bem. E ele, eu achei engraçado que ele falou que ele entrou atrás dela e começou a empurrar ela. Eu fico imaginando uma subida, uma senhora meio gordinha andando assim, e um homem empurrando ela, até subir. Mas isso são coisas que alegram o coração de Deus. Um homem de Deus faz isso, uma mulher de Deus, eu tenho certeza que você faria a mesma coisa. Então, Deus permite algumas situações para mostrarmos o nosso amor para com Deus, para que nós mostrarmos a luz que habita em nós. Então, você vai ver situações e você vai ser um instrumento de Deus, porque você é um embaixador de Cristo aqui. Você vai ser um homem, uma mulher, que vai diante de determinadas situações que vão chegar na sua vida. Você poderia dizer não, mas você vai dizer sim. O homem diz não, mas o Espírito Santo diz sim. E você vai dizer sim, você vai abençoar uma pessoa, você vai ajudar uma pessoa. E isso alegra o coração de Deus. E isso é tão bom, irmão, é tão bom, que eu tenho aprendido isso na minha vida. O que é melhor, dar ou receber? É melhor dar ou receber? Mas por que é melhor dar? Você só pode dar aquilo que você tem. E se você tem, é porque alguém te deu primeiro. Deus te deu saúde, Deus te deu sabedoria, Deus deu o ar que você respira, Deus abriu uma porta para você, você é um instrumento de Deus. Então você recebeu, você trabalhou o mês inteiro, e você ganhou o seu salário. E aí, diante do seu salário, você cumpriu o seu papel, sem problema nenhum, e ali, então, você vai ajudar alguém. E é isso que nós vamos levar para o céu. É isso que nós vamos apresentar diante de Deus. O nosso caixão, irmão, não vai ter gaveta. Não vai dar para levar os anéis, os ouros. Não vai dar para levar os dólares. Não vai dar para levar as escrituras. Não vai para levar o carro. Não vai levar nada. Você veio nu e você vai voltar nu. Jó dizia isso. Eu vim nu para esse mundo e vou voltar nu. A única coisa que você vai levar,
Jesus vai dizer: filho meu, mostra-me as tuas mãos. E aí, você vai mostrar as suas mãos. E o que você tem nas suas mãos? As obras que você fez aqui nessa terra. O amor que você aplicou aqui nessa terra. Você foi um instrumento de Deus aqui na terra. E Deus vai falar para você: filho meu, entra-te, vai para a direita. Para a direita. Eu não sei porque. Vai para a direita. Porque ali, então, tem algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que eu preparei para você. Vai para a direita. E quando você deixa de fazer a um dos meus pequeninos, você vai se apresentar, igual aquelas pessoas que passaram, olharam, nem se deu conta. Não tem problema. Deus levanta outra pessoa. Você perdeu a oportunidade. E aí, então, o Senhor fala: filho meu, mostra-me as tuas mãos. Aí você vai ficar assim. Mostra a mão, filho. Aí você vai mostrar as mãos. O que tem aí? Nada. Nada. Você teve chance, você teve oportunidade. Você foi meu embaixador. Eu te capacitei, eu te dei sabedoria, eu te dei entendimento. Você foi uma pessoa próspera. Você só pensava em você, você só pensa em você. Mostra-me suas mãos, e não tem nada. Você foi lavado? Você foi remido? Você foi batizado nas águas? Você foi batizado no Espírito? Não. E ele vai falar. Então você vai para a esquerda. Engraçado, né? Esquerda. Inferno, esquerda. Né? Você sabia que é interessante isso, né? Esquerda. Direita, céu, direita. Não é o que eu estou falando, está escrito. Não é que está escrito. Você procura, você vai achar. Vem para a direita. E aí, então, vai para a esquerda. E ali, então, um local que não foi preparado para você. Não foi preparado para mim. Esse local foi preparado para Satanás e os seus anjos caídos, que fez uma rebelião lá no céu e são anjos caídos. O inferno não foi preparado para homens e mulheres, mas por causa do pecado, não reconhecer a luz. E aí Jesus nos ensinou através de Nicodemos, através essa conversa com Nicodemos, e ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Precisamos verdadeiramente crer em Cristo Jesus para que a gente possa ter a vida eterna. Então, meus amados irmãos, eu sei que essa palavra é uma palavra de exortação, é uma palavra que vem nos trazer conhecimento de tudo aquilo que você já sabe. Você já sabe. Você já desceu as águas? Você já recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. O Espírito Santo fala com você? Sim. Então, irmãos, é tão importante a gente saber que nós estamos fazendo o que Deus quer. E que um dia nós estávamos dando passos largos para o inferno, mas através de um diálogo entre um mestre da terra com o mestre dos mestres, que veio do céu, para ter um diálogo com ele, e através desse diálogo, ele ensinou tantas coisas tão importantes para mim e para você. Hoje nós estamos aqui porque nós acreditamos nesta palavra. E essa palavra é a verdade. E essa verdade nos libertou para que a gente possa viver um novo tempo, uma nova fase. Então, irmãos, se as coisas ainda não aconteceu na minha vida, se as coisas ainda não aconteceu na sua vida, pode pôr paz no seu coração, porque aquele que te chamou, ele vai te capacitar, ele vai dar sabedoria, ele vai te dar inteligência, para, conforme as situações vão surgindo, você vai ter a graça de Deus, a sabedoria de Deus, para poder fazer tudo aquilo que você deve fazer. Eu coloquei no meu coração, hoje eu ensinei também, lá na salinha, as quais nós estávamos falando, que eu aprendi, e eu ponho isso na minha vida. Eu abri mão, na minha vida, do livre-arbítrio.
O homem tem livre-arbítrio. O Senhor disse que você tem livre-arbítrio. Você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Você tem o livre-arbítrio. Mas, diante de determinadas situações que eu passei, que eu vivenciei, eu pedi para o Senhor que eu não quero mais ter o livre-arbítrio. Eu não quero mais. Mas por que eu não quero? Porque eu não sei o que está acontecendo do outro lado. Eu não consigo analisar o coração das pessoas. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei. Então, eu abro mão do meu desejo e coloco o desejo de Deus na minha vida. Então, eu abro mão do meu livre-arbítrio e quero que o Senhor trabalhe na minha mente e no meu coração, para que não seja feita a minha vontade, mas sim a vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando eu abro mão dos meus desejos carnais e eu peço para Deus, eu quero fazer a tua vontade, então eu estou abrindo mão do meu querer para o querer de Deus na minha vida. E aí Deus começa a trabalhar, Deus começa a operar, Deus começa a realizar na minha vida. Então eu abro mão, Senhor, porque eu não sei, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é conhecido como o grande eu sou todas as coisas, eu posso todas as coisas. E como é bom eu ter conexão com esse Deus, que é e pode todas as coisas, e Ele me chama de filho amado, de filho querido. Então eu quero ter relacionamento com o meu Pai, que sabe todas as coisas. Ele me ensina, Ele me orienta, e Ele me sustenta. E esse deve ser o seu desejo também, irmão. Esse deve ser o seu desejo. O coração do homem, as vontades do homem são enganosas. Agora, se nós estamos na vontade de Deus, com certeza Deus vai realizar os meus sonhos, meus projetos, meus propósitos, porque foi Ele que me deu, foi Ele que colocou no meu coração. Então, eu não sei como fazer, eu não sei como realizar, mas Ele sabe como realizar um a um. Então, eu abro mão do meu ser para que o Espírito Santo esteja dirigindo a minha mente e o meu coração. E se você se deparar em alguma situação e você não saber o que fazer, ponha isso no seu coração. Existe o caminho para a direita e o caminho para a esquerda. Mas vamos supor que eu não sei qual decisão eu devo tomar. Será que eu vou para a direita? Será que eu vou para a esquerda? Então, eu estou numa encruzilhada, eu não sei o que fazer. E é nesse momento que você não sabe o que fazer, não faça nada. Primeiro ponto. Segundo, procure o que Jesus Cristo faria se tivesse no seu lugar agora. E aí, então, você precisa tomar uma decisão. Decisões nós tomamos todos os dias. Que decisão tomar? E aí, então, você para e pensa, se Jesus estivesse no meu lugar, como eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo consegue enxergar o amanhã, e aí, então, o Espírito Santo vai tocar o meu coração e falar, vai para a direita ou vai para a esquerda. Porque você, então, você orou ao Senhor, você falou com Deus, e Deus falou ao seu coração. Mas vamos supor que Deus falou e você não entendeu. O Senhor falou assim, você deve ir para a esquerda, e você foi para a direita, mas você foi para a esquerda, mas você orou a Deus, e se você orou a Deus, Deus vai pegar esse caminho que você pegou para a esquerda, Ele vai transformar esse caminho, Ele vai fazer algo, e você vai voltar lá, e você vai pegar o caminho certo novamente. Deus tem a capacidade de mudar tudo, porque quando o homem de Deus ora, porque nós não sabemos nem orar como convém, mas é nesta hora que o Espírito Santo intercede por nós. E se você não entendeu e fazer o que não era para fazer, Deus ainda muda essa situação. Ele muda essa situação porque você orou. O problema não está em Deus, o problema está em mim, que não entendi. Mas eu sou falho, sou pecador, eu erro, sou errante. Mas o Senhor, Ele transforma, Ele muda. E Ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Então é como um pai. Um pai muitas das vezes vê determinada situação, vê o seu filho fazendo o que não é para fazer. Então o pai vai fazer o quê? Ele vai orar, ele vai interceder, ele vai tentar. Mas se o filho errou, ele tem que estar com o filho, ele tem que ajudar o filho, ele tem que abençoar o filho, ele tem que pegar as mãos do filho e estar com ele lá. Estar junto com o filho. Porque o Espírito Santo vai trabalhar, vai operar e vai trazer ele de volta. Então, é desta maneira que o homem de Deus, a mulher de Deus, deve entender. Então, o Senhor está sempre nos ensinando, o Senhor está sempre nos orientando. Amém, meus amados?
Aplauda o Senhor.